Leal e na nossa videoaula de hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do que seria a história da indústria no Brasil. A indústria é a base de tudo. Bom dia, galera. Na videoaula de hoje, como nosso colega Paulo já explicou, nós vamos explicar um pouco sobre a história da industrialização no Brasil. A industrialização no Brasil pode ser dividida em 4 partes. As principais delas são o primeiro período, de 1500 a 1808, chamado de A Proibição. O segundo período, de 1808 a 1930, chamado da Implantação. O terceiro período, de 1930 a 1956, conhecido como a fase da Revolução Industrial Brasileira. E o quarto período, após 1956, chamado de a fase da internacionalização da economia brasileira. Bom, pessoal, chegamos aqui na primeira fase dessa industrialização do Brasil, que é a fase da proibição. Bom, nessa época se fazia a restrição do desenvolvimento da atividade industrial do Brasil. Apenas uma pequena indústria para consumo interno era permitida, devido às distâncias entre a metrópole e a colônia, eram principalmente de fiação e de calçados. Bom, pessoal, na segunda metade do século, no mesmo século XVIII, algumas indústrias começaram a crescer, como a do mármore e a indústria têxtil. Portugal já possuía essas indústrias, abrindo assim uma concorrência do comércio da corte e podiam tornar a colônia independente financeiramente, adquirindo a possibilidade de independência política também. Assim, em 5 de fevereiro de 1795, a imperadora Maria I assinou o alvará, extinguindo todas as manufaturas têxteis da colônia, exceto a dos panos grossos, para uso dos escravos e trabalhadores. Então, agora a gente vai falar sobre a segunda fase, que foi a implantação. O setor que mais cresceu, né, nessa segunda fase foi o setor têxtil, favorecido em parte pelo crescimento da cultura de algodão em razão da Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Entre o período de 1861 e 1865, na década de 80, ocorreu o primeiro surto industrial, quando a quantidade de estabelecimentos passou de 200 em 1881 para 600 em 1889. Esse primeiro momento de crescimento industrial inaugurou o processo de substituição de importações. Com a dificuldade em se importar os bens industrializados, a exportação do café foi prejudicada, estimulando essa forma de investimento e a produção interna. Basicamente, a indústria de bens de consumo foi nesse cenário que a acumulação de capital advindo da economia cafeira começou a ser invertido em investimentos industriais. E, bom, pessoal, já voltando aqui para explicar para vocês um pouco aí sobre a terceira fase, que ficou conhecida como a Revolução Industrial aqui no nosso país, pessoal. Tudo bem? Eu vou tomar como base esse texto aqui da Wikipedia, tudo bem, pessoal? O link para esse texto, se vocês quiserem, a gente pode estar disponibilizando aí para vocês. Basta falar com um dos integrantes da equipe Grupo 5 Cursos. Então, vamos lá, pessoal. O terceiro período da Revolução Industrial foi marcado pela Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, que operou uma mudança decisiva no plano da política interna, afastando do poder do Estado oligarquias tradicionais que representavam os interesses agrários comerciais, pessoal. O Getúlio,
nessa fase, ele adotou uma política industrializante. Ele substituiu a mão de obra imigrante pela nacional. Essa mão de obra era principalmente formada no Rio de Janeiro e em São Paulo, em função do que ficou conhecido aí, pessoal, pelo êxodo rural. Nessa fase, a gente já tinha aí muito forte o êxodo rural, que as pessoas que saíam do Nordeste e migravam aí para a região Sudeste em busca de oportunidades de emprego, enfim, de uma vida melhor. Aquela questão citada aí pelo professor Rafael da seca e da cerca, pessoal. Vamos voltar aqui. Bom, o Vargas, nessa fase, ele investiu forte na criação da infraestrutura industrial, indústria de base e energia. E as indústrias, as empresas que mais se destacaram nesse período aí foram o Conselho Nacional do Petróleo, que foi criado em 1938, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi criada em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce, criada em 43, e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, aí em 1945. Os fatores que mais contribuíram para o desenvolvimento da indústria a partir de 1930 foram, como eu já disse aqui, o grande êxodo rural devido ao aumento da população urbana que foi construir um mercado consumidor e mão de obra, a redução das importações em função da crise mundial e da Segunda Guerra, que forneceu o desenvolvimento industrial livre de concorrência estrangeira, e o aumento das exportações devido à Segunda Guerra Mundial. E não precisa a gente estar ressaltando muito bem, o que todo mundo já sabe é que o desenvolvimento ocorreu principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, definindo a grande concentração espacial da indústria que permanece forte nessas regiões até hoje, pessoal. E bom, pessoal, voltamos aqui novamente para apresentar um pouco para vocês sobre o quarto período que parte desde 1956 até os tempos atuais, tudo bem? Pelo menos até o fechamento dessa pauta aqui. Brincadeirazinha, pessoal, vamos lá. Que é o período aí da internacionalização da indústria, pessoal. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele dispunha de grandes reservas de moeda estrangeira, divisas, fruto de ter exportado mais do que importado. E também houve um crescimento de 8,9% de 1946 a 1978. Enquanto nas décadas anteriores houve aí uma predominância da indústria de bens de consumo. Na década de 40, outros tipos de atividade industrial começaram a se desenvolver, como no setor de minerais, a metalúrgica, a siderurgia, ou seja, setores mais sofisticados tecnologicamente. No ano de 46 teve início aí a produção do aço da CSN, que, como a gente viu, foi a Companhia Siderúrgica Nacional, que a gente viu aí do período passado, que foi o período da Revolução Industrial, aí, tudo bem? Que abriu perspectivas para o desenvolvimento industrial do país, já que o aço constitui a base ou a matriz para vários ramos ou tipos de indústria. Tudo bem? Vamos aí em frente. No ano aqui de 1950, alguns problemas de grande importância
dificultaram, tornaram assim mais difícil o desenvolvimento industrial. Dentre esses problemas estão aqui a falta de energia elétrica, a baixa produção do petróleo. Na época o petróleo começou a ser produzido em escala muito baixa no período, e a rede de transporte e comunicações deficiente. Para tentar sanar os dois primeiros problemas, o presidente Getúlio Vargas inaugurou a Companhia Hidrelétrica do São Francisco e a Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, e criou também a Petrobras. Foi aí que nasceu a Petrobras, no período da internacionalização da indústria, que foi uma tentativa do Getúlio Vargas de sanar o problema da falta de energia e também da baixa produção de petróleo. No governo de Juscelino Kubitschek, que durou de 56 a 61, foi criado também um plano de metas, que foi aí um importante programa de industrialização e modernização, levado a cabo na presidência Juscelino Kubitschek, na forma de um ambicioso conjunto de objetivos setoriais, que daria continuidade ao processo de substituição de importações que se vinha desenrolando aí no país. Aqui também eu encontrei uma imagem com um texto que resume basicamente isso que a gente acabou de falar. Em 1960, o país passou por um conturbado período que culminou com o golpe militar de 64. Nesse ano, o processo de internacionalização da economia consolidou-se definitivamente. O governo militar ficou conhecido como o milagre econômico brasileiro, quando atingimos a 8ª posição mundial em relação ao PIB e o primeiro lugar entre as nações subdesenvolvidas, industrializadas ou periféricas. O Brasil aí recebeu um vultoso empréstimo internacional e a sua produção industrial foi muito grande. Como consequência, a dívida externa aumentou muito.